A sua mente tem um poder fantástico. Ela pode te trazer tanto soluções quanto momentos de angústia. Todos os dias, por causa de um pequeno pensamento, você consegue fazer uma escolha, ou de viver bem, ou de se angustiar. Bom, eu sou Ivanildo Verona e hoje nós vamos falar sobre as escolhas de pensamento que você tem feito e as complicações que esses pensamentos trazem para você, né? E eu quero também te mostrar como bloquear pensamento negativo. Há poucos dias eu estava conversando com uma pessoa e ela me disse: Verona, às vezes eu estou no meio do trabalho, estou dirigindo, tentando pegar no sono e eu vejo que a minha mente me prega algumas peças, porque ela me traz um pensamento e esse pensamento não vem sozinho. Ele traz um pequeno pensamento, traz outro pensamento e vem trazendo diversos pensamentos que quando eu vejo, eu estou pensando num monte de coisa, né? Diversos pensamentos e a minha energia fica super baixa. Realmente, pessoal, isso é muito ruim. Isso acaba com o dia ou acaba com a sua noite, não é mesmo? Eu tenho certeza que você já passou por isso. Está tendo um dia super normal e de repente um monte de coisa, pequenas coisas, do nada te deixam chateado ou chateada. E esse pequeno pensamento que deveria passar desapercebido, ele toma conta de você e começa num ciclo extremamente interessante, porque ele vai tomando conta de você e você começa a se aprofundar nesses pensamentos negativos. O que será que aconteceu? Por que que aconteceu? Eu não acredito que isso aconteceu. Depois que eu fiz tudo isso para aquela pessoa, por que que ela fez isso comigo? E assim por diante. A gente vai se esforçando, né? Vai se esforçando e aí basta um pensamento, automaticamente ele traz tudo isso e atormenta o seu dia. Acaba com o seu dia. E pensamento negativo, pessoal, faz um outro mal, né? O quê? Se você tem isso várias vezes por dia, né, que vai se angustiando, mais pensamento negativo te angustia, automaticamente você se torna uma pessoa negativa. Você se torna triste, vai ficando com medo, menos iniciativa, e aí você começa a vibrar o estado negativo, não é? Começa a atrair para a sua vida cada vez mais e mais coisas negativas. Então, muito cuidado com o pensamento negativo. Aquele pequenininho que vai encalacrar aqui na sua mente, automaticamente ele vai fazer com que você pense e pense muito mais em pensamento negativo. Mas, Verona, o que é pensamento negativo? São os pensamentos que não vão te trazer prazer, que não vão te trazer solução, que não vão fazer sua vida melhorar. Tá ok? Eles são, como que eu posso explicar de forma simples? Sabe aquela sujeira de pia, né? Que quando você puxa aquela sujeirinha que está na pia, você puxa ela e ela traz traz uma bola de sujeira? É igualzinho, né? Um pensamento negativo traz um monte de outros pensamentos negativos. Mas tem uma coisa que você precisa entender. Pensamento não é aquela sujeira de pia. Você não precisa puxar esse pensamento. E muito menos ficar com aquele monte de pensamento na mão, né? Então vamos entender que eu vou te mostrar uma técnica super simples para você aprender como bloquear esse pensamento negativo. Eu conversava com uma pessoa e ela me dizia o seguinte: uma pessoa da minha família me contou uma coisa que era muito importante. E ela ficou pensando e tinha que ter contado isso para uma outra pessoa. Mas essa pessoa acabou não contando, e aí essa pessoa começou a pensar: por que não me contou? Por que me deixou por último? Por que não me colocou no círculo? E esse pensamento pequeno começou a se transformar, começou a crescer. Ela começou a pensar e criar mágoa interior, porque achava que as pessoas tinham escondido dela aquilo que era tão importante para ela. E o problema foi aumentando.
o problema vai aumentando na cabeça da pessoa. E ele se transformou em algo tão grande que de repente ela não suportou mais. Magoou-se, magoou as pessoas, acabou não resolvendo e ainda materializou aquilo que pensava. Automaticamente, as pessoas passaram a não confiar nela e ela então percebeu que não ia mais conseguir lidar com aquilo. Pensamentos negativos se materializam de forma negativa. Né? Mas como é que eu bloqueio, Verona? Como é que eu bloqueio um pensamento negativo? Então vai a dica. Pega esse pensamento, olha para ele. Ah, você, pensamento, né? Olha para ele. E aí identifica se esse pensamento é realmente importante. Ok? Se esse pensamento for importante, se a resposta for sim, esse pensamento é importante. Eu resolvo e automaticamente eu vou evoluir e crescer com essa resolução. Se não for importante, automaticamente deixa aí, não é? E aí você começa a vibrar de uma outra forma. Se não é importante para você, deixa esse pensamento passar. Automaticamente você vai melhorar sua vibração. Seus pensamentos negativos não vão aparecer e você vai melhorando nesse processo. Ok? Então, o que eu preciso fazer? Olhar esse pensamento, observar esse pensamento, deixa ele passar se não for importante. Se for importante, nós vamos resolver. Com isso eu cresço, ou então eu extirpo esse pensamento, eu deixo que ele passe pela minha vida e aí eu não tenho mais problema. Ok? Pensa nisso, coloca isso em prática para você conseguir superar os seus pensamentos negativos. Ok? Automaticamente, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer isso da melhor maneira possível e vai conseguir realizar tudo aquilo que você quer. Ok? Deixa um like, curta, compartilha, passa para as pessoas para que a gente consiga ajudar o maior número delas. Um grande abraço para vocês.